Queridos, na última vez que nós ministramos, nós começamos esse tema aqui, quem é o sacerdote hoje, e deixamos essa palavra para concluir uma segunda parte, porque tivemos semana passada o seminário do pastor Juscelio sobre família, com o pastor Juscelio sobre família, que foi, irmãos, maravilhoso. Espero que você tenha vindo e participado todos os dias, porque foi assim para mim uma das experiências mais fortes que nós tivemos aqui nessa igreja. E hoje nós queremos concluir essa ministração que nós começamos da última vez que nós ministramos, ok? Eu vou fazer uma breve recapitulação para que você possa, quem não esteve aqui na primeira vez, senão se eu começar aqui você vai ficar meio perdido. Nós falamos um pouquinho a respeito disso. Os meninos me passaram uma tecnologia nova aqui, e eu vou tentar mexer com esse negócio aqui. Agora você pode mudar o telão aqui do celular, ó. Tecnologia, gente, é a serviço do homem, né? Glória a Deus. Então nós falamos que a respeito do sacerdote, tivemos como texto base esse texto aí, falando que Melquisedeque, ele foi o primeiro sacerdote que apareceu na palavra de Deus. Foi a primeira menção de um sacerdote que apareceu no Velho Testamento, na história do homem. Depois falamos a respeito, depois falamos sobre Arão, que Arão, depois de Melquisedeque, o primeiro homem, porque Melquisedeque é uma figura de Cristo, e o primeiro homem a ser instituído como sacerdote foi Arão. Fez também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falamos também que o papel do sacerdote, ele era dedicado ao trabalho das coisas sagradas. O sacerdote oferecia o sacrifício, o louvor a Deus, ensinava o povo a obedecer a Deus e tomava conta do templo. Foi para isso que foi instituído o sacerdote. Porém, hoje a Bíblia fala que esse sacerdócio do Velho Testamento era uma figura do sacerdócio nosso hoje, né? Então hoje nós somos esse sacerdote da qual o Senhor estabeleceu. A gente vê isso lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, porque no Velho Testamento Arão se tornou o sumo sacerdote e os seus filhos os sacerdotes. O sumo sacerdote era aquele que coordenava, que cuidava, e era aquele quem ordenava os sacerdotes. Hoje nós temos um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, tá? Em Apocalipse diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino de sacerdotes. Hoje não há mais aquele sacerdote, porque hoje não há mais sacrifícios no templo. O sacerdote era aquele que era encarregado de oferecer o sacrifício no templo no Velho Testamento. Hoje não. Hoje nós não temos mais esse sacerdote como nós tínhamos no Velho Testamento, porque hoje o Cordeiro Santo de Deus já foi oferecido, Jesus Cristo de Nazaré. Hoje não há necessidade mais de nenhum animal ser morto para a remissão dos nossos pecados, porque Jesus já morreu no nosso lugar. Amém? E hoje ele nos constituiu sacerdotes, para servirmos, para ensinarmos. E quando a Bíblia diz que ele nos constituiu sacerdotes, aqui ele não está falando sobre um grupo específico de pessoas. Sacerdote é quem é ordenado como pastor? Não. Todo aquele que crê. Você recebeu Jesus na sua vida? Amém? Então o Senhor te constituiu sacerdote. Nós viemos de uma formação religiosa, de uma formação cristã, católica, onde houve por muitas décadas e séculos uma separação entre os leigos e o clero. Tanto que
Muitos anos atrás a Bíblia era proibida das pessoas lerem, porque eles achavam que as pessoas não tinham capacidade de entender a Bíblia. Só um grupo de pessoas poderiam ler a Bíblia. E nós falamos então sobre os sacerdotes no Velho Testamento. Eles tinham alguns requisitos. Falamos que no Velho Testamento era uma figura do que é hoje no Novo Testamento. O que você vai ouvir aqui não está ligado no Velho Testamento, era físico, porque eles não tinham a presença, eles não tinham o Espírito habitando dentro deles. Então todas essas características físicas que o sacerdote não podia ter, hoje são coisas espirituais que nós não podemos ter na nossa vida, se queremos viver e exercermos um sacerdócio do Senhor Jesus para Deus de uma maneira genuína. Ok? Em Levíticos capítulo 21, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: falarão dizendo, ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Aqui, Moisés fala para Arão o seguinte: olha, são características físicas aqui, mas não são hoje características físicas. Então hoje não é físico, hoje isso tem um significado espiritual para nós. Aí ele começa dizendo: pois nenhum homem em que houver defeito se chegará, como homem cego ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, o homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou que tiver sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. E nós começamos então a falar. O primeiro era cego, pessoas que não têm visão, pessoas que não conseguem enxergar além daquilo que elas vivem, que são pessoas extremamente limitadas na vida delas. Elas não conseguem enxergar, algumas porque não querem, porque não estão dispostas a aprender a ver mais longe, mais distantes. Sobre o coxo, os que mancam, cocheio entre dois pensamentos, são indecisos, não têm firmeza espiritual, ora estão firmes, ora não estão. Aquelas pessoas que vivem, uma hora está na igreja, outra hora não está, outra hora quer Jesus, outra hora não quer, qualquer coisa elas descarregam os problemas dela na culpa em Deus, como que Deus fosse culpado das nossas decisões, das nossas questões, dos nossos erros. Falamos também sobre aquele de rosto mutilado, pessoas que não expressam uma imagem correta, não estão definidas na vida espiritual. Até hoje, elas ainda, você olha para ela, você não vê nela ainda aquele cristão genuíno. Às vezes já está tanto tempo na igreja, mas eles parecem muito com o mundo ainda. Por quê? Porque não se definiu, a sua linguagem não mudou. Porque cristianismo é mudança de vida, é transformação. Jesus não veio para dar uma melhoradinha na gente, irmãos. Jesus veio para nos transformar. Amém? Depois falamos sobre desproporcionado. Em tudo precisamos ter equilíbrio, não pender nem para a direita nem para a esquerda. O homem e a mulher de Deus precisam ser equilibrados. Pessoas ou que se entregam muito a uma coisa ou se entregam muito a outra coisa. Elas não têm equilíbrio emocional no relacionamento, na vida pessoal, nas finanças. Elas são desequilibradas, desproporcionadas. Falamos também sobre pé quebrado, pessoas que têm dificuldade de caminhar, não se movem, o tempo todo estão sentadas, inativas, não saem do lugar. Pés são os únicos membros que estão ligados diretamente com a terra, por isso Jesus quis lavar os pés dos discípulos. Falamos também sobre mão quebrada, né? Mãos estão ligadas ao trabalho, não tem como exercer o sacerdócio sem uma disposição para o trabalho nas causas de Deus. E acho que nós concluímos aqui, né? Esse aqui foi o último ponto, não foi? Corcovado. Pessoas que têm uma visão voltada somente para baixo, não olham nem enxergam as coisas do alto, extremamente pessimistas. Pessoas que só veem dificuldade, principalmente quando se trata das coisas de Deus e também com relação às coisas da vida. Porque tem gente que não tem problema nenhum para determinadas coisas do mundo. Ele tem que fazer alguma coisa que ele gosta, ele levanta de madrugada, ele não mede esforços, pode estar sol, pode estar chuva, pode estar calor, ele vai e faz.
mas quando se trata das coisas de Deus, não há uma disposição, não há um ânimo. E dando sequência aqui, Arão fala sobre o anão. Pessoas que não crescem espiritualmente, ano após ano se encontram do mesmo tamanho, com certeza por falta do alimento da palavra em sua vida. E daqui para frente eu começo a ministrar, eu começo a compartilhar com vocês nessa noite. Queridos, o sacerdote, ele não podia ser um anão. Se você observar um anão, todas as pessoas que olham uma pessoa anã, eles notam uma coisa: nossa, como ele tem, todo anão, ele tem a cabeça, a impressão que se tem é que ele tem a cabeça grande, não é? Sim ou não? Mas na verdade não é que a cabeça do anão é grande, é que a cabeça dele é o exato tamanho, é o tamanho correto. A questão é que o corpo não se desenvolveu. Então, pelo corpo não ter se desenvolvido, a impressão que se tem é que a cabeça é grande. Mas não, a cabeça é normal. Então, a cabeça tem o tamanho normal, mas o corpo não cresceu. Irmãos, se nós queremos exercer um sacerdócio na nossa vida, nós precisamos entender que nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer na nossa vida. E muitas vezes você olha para determinados cristãos, eles não crescem. Entra ano após ano, eles estão da mesma forma. Entra ano após ano, a vida espiritual dela é a mesma coisa. Estão atrás de uma fórmula mágica, estão atrás de um momento especial, que vai acontecer um milagre, que um dia vai cair um raio e vai acontecer algo sobrenatural e terão as suas vidas transformadas. Esse não crescimento, aqui nós sabemos que quando se trata de doença, quando se trata do ananismo, é uma questão patológica, uma questão, não sei se é esse termo que se fala, mas é uma questão física. Mas transferindo isso para a nossa vida espiritual, o ananismo espiritual está ligado à falta de alimento, porque as pessoas, elas não se alimentam, e por não se alimentarem, elas não se desenvolvem. O maior índice de pessoas desnutridas está no Nordeste do Brasil. No Nordeste você vai encontrar as pessoas de menor estatura. Muito difícil, na média, você não encontra uma pessoa alta no Nordeste. As pessoas mais altas estão do Sudeste para baixo no Brasil. Irmãos, preste atenção numa coisa: Deus não vai nos dar um mapa. Guarde isso. Ou nós aprendemos a andar com Ele, ou nós não vamos chegar em lugar nenhum. Muita gente está esperando um mapa, porque o mapa fala, eu dou um mapa para alguém e eu mando essa pessoa ir sozinha. Com Deus não é assim. Deus não vai te dar um mapa, querido. Deus quer que você ande com Ele, para que dia após dia Ele possa te ensinar o caminho. E se nós não andarmos com Ele, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Casais que estão querendo obter o sucesso, que estão querendo crescer no relacionamento conjugal, mas eles querem um mapa, estão sozinhos, não andam com o Senhor, não levam o Senhor para dentro da sua casa. Gente que não cresce, ano após ano, está preso nas mesmas coisas, ano após ano os mesmos problemas, ano após ano as mesmas crises, ano após ano os mesmos problemas financeiros, ano após ano os mesmos problemas conjugais, anos após anos o mesmo problema espiritual, ano após ano a mesma incerteza espiritual. Não cresce, não desenvolve. Como
iremos exercer um sacerdócio, irmãos, se nós não crescemos? E como nós iremos crescer se nós não nos alimentarmos dessa palavra? Essa palavra é o seu alimento. É por isso que hoje Deus tem nos dado estratégias, Deus tem nos ensinado, dado a oportunidade de cada um de nós aqui de nos alimentarmos. Temos as escolas de fundamentos, temos os CEPs, porque está na hora, irmãos, está na hora. Eu tenho conversado com os pastores, eu tenho falado com eles, porque vira e mexe, sabe o que nós estamos percebendo? É que hoje nós temos um grupo de pessoas, nós temos pessoas hoje que estão se afogando. Elas entram na piscina, se afogam, e logo vem algum de nós lá, pega e tira da água. Quase morreu. Daqui a pouco ela pula na piscina de novo. Tem alguém, um salva-vida, que vai lá, pega e socorre de novo. Vai chegar uma hora que às vezes o salva-vida não vai estar perto, irmão. Se você tem uma piscina em casa, se você tem uma piscina na sua casa, por exemplo, ou você é uma pessoa que gosta muito de frequentar um clube, qual é a melhor maneira de se prevenir, irmãos? Qual é a melhor maneira de se prevenir? Qual é a melhor maneira de se prevenir? Ensinando os seus filhos o quê? A nadar, não é? Sim ou não? O que nós temos hoje, irmãos? Nós temos uma escola de natação, mas nós estamos vendo as pessoas não querem aprender a nadar. Elas querem ser socorridas o tempo todo. Um exemplo: os que mais têm problemas no casamento são os que não frequentam a rede de casais. Não vem. Nós temos uma escola de natação, uma escola de treinamento, uma escola de fortalecimento para o casamento, mas essas pessoas, elas não querem. Elas querem que tenha um salva-vidas ali 24 horas de olho nela. Pode ser um dia que você possa cair nessa piscina e não ter ninguém para te socorrer. Seria muito melhor ter aprendido a o quê? A nadar. Esse é o normal. Aprenda a nadar e você vai aprender a lidar com as situações da vida. Todos os meses, irmãos, todos os meses nós reunimos. Um exemplo, estou falando aqui dos casais. Temos as escolas de fundamentos. Vamos começar uma escola de ensino da palavra. Nos próximos meses, estamos nos organizando para isso, para que você adquira mais conhecimento e experiência na palavra de Deus. Temos as ferramentas para sermos treinados, mas não. E aí, não entendemos porque não crescemos, irmãos. Todos os meses o CEP trata de um tema, todos os meses o CEP trata de um assunto, onde todos têm a oportunidade de compartilhar, de dar um testemunho, de contar a sua experiência, mas às vezes algumas pessoas não vão, simplesmente porque não querem ir. Eu sei que tem faculdade, tem trabalho, tem aquelas coisas todas, mas muitos dos que eu converso é porque simplesmente não vão. E depois elas não entendem porque elas não crescem, porque elas não desenvolvem, porque lhes falta alimento. Em vez de focar no remédio, foque na alimentação. Quanto mais alimento saudável você receber, menos remédio você vai precisar. Outra coisa que não podia ter: belida no olho. Quem tem belida no olho, nos olhos, tem a visão deficiente, limitada. O homem de Deus não pode ter belida nos olhos, ele precisa ver com clareza. O homem e a mulher de Deus com belidas nos olhos só vê dificuldades, só vê as falhas dos outros, o inimigo como gigantes e a incapacidade de alcançar
o alvo. Belida no olho, nos nossos dias hoje, é a catarata. É aquela visão turva. Ele não consegue ver claramente. Ele não consegue enxergar. Ele olha para os problemas dele, ele olha para a necessidade dele. Ele só consegue ver dificuldade. Ele não consegue ver uma solução. Ele, às vezes mesmo como cristão, como filho de Deus, ele não consegue ver algo que possa mudar, uma esperança nova. Porque, irmãos, não há nada nesse mundo que o Senhor não possa transformar. Não há nada nesse mundo que a palavra não possa mudar. Não há casamento que não possa ser transformado. Não há vida que não possa ser transformada. Não há doença que não possa ser curada. O problema é que muitas vezes as coisas não acontecem no nosso tempo. E nós queremos no nosso tempo, na nossa hora e da nossa maneira. Mas quando você tem a sua visão limpa, quando os seus olhos estão limpos, você consegue olhar para essa palavra e ver claramente. Quando Jó estava naquele momento mais difícil da vida dele, irmãos, um momento terrível na vida dele, muito difícil. O mundo espiritual muitas vezes enxerga mais do que a gente. Olha o que Jó passou, olha a tribulação que Jó passou. Você notou que o diabo tocou em tudo na vida de Jó? Você notou? Quem já leu o livro de Jó, você percebeu? Menos em uma coisa o diabo não tocou. No quê? Não tocou na vida de Jó. Ele perdeu filhos, perdeu empregados, perdeu bens, perdeu tudo. Qual foi a única pessoa que ficou do lado de Jó? Qual foi a única pessoa que o diabo não tocou? Quem foi? A esposa. Por que o diabo não tocou na esposa? Eu quero te mostrar uma coisa. O mundo espiritual, às vezes tem os demônios, e o diabo tem mais consciência do que a palavra de Deus diz, do que nós mesmos, como filhos de Deus. Porque quando o diabo foi e falou assim para Deus: olha, Jó tem de tudo, e Deus falou assim: você pode fazer o que você quiser com Jó, você pode tirar o que você quiser, só não toque, só não tire a vida de quem? Dele. Gênesis diz assim: e unirá o homem à sua mulher, e os dois se tornarão o quê? Uma só carne. Ou seja, quando Deus falou para o diabo: não toque na vida de Jó, o diabo já sabia que ele não podia tocar em quem? Na mulher de Jó. Porque os dois são o quê? Uma só carne. O mundo espiritual enxerga, irmãos. E às vezes nós, como os filhos de Deus, não estamos enxergando o que está à nossa volta. Nós não estamos enxergando o que está acontecendo na nossa casa. Não estamos enxergando o que está acontecendo na nossa família, com os nossos filhos. Famílias que estão perdendo os filhos, está perdendo o casamento, e a pessoa não está enxergando que está indo tudo embora. Não conseguem ver. Por quê? Belida nos olhos. Vê tudo turvo, vê tudo embaçado. Um dia Jesus chegou num homem, era cego. Jesus toca nos olhos dele. E aí, como você está? Ele fala assim: eu vejo os homens como árvores. Ainda estou vendo, já não estou mais cego, já estou conseguindo enxergar, mas eu ainda não estou vendo as coisas o quê? Claramente. Jesus podia ter dito assim para ele: tá bom, meu filho, para quem não via nada, já está enxergando como árvore, ótimo, vai embora, você já não vai mais cair nos buracos, você não vai precisar de ninguém segurar na sua mão para te levar. Não, vem cá, eu fiz a obra não foi para que você veja os homens como árvores, eu fiz a obra na sua vida para que você enxergue com perfeição. E Deus quer fazer-nos enxergar com perfeição as coisas, irmãos.
Mas nós temos que primeiro tirar essa belida dos nossos olhos, para que possamos exercer o sacerdócio de Deus. A outra coisa que o sacerdote não podia ter: sarna. O sacerdote não podia ter sarna, conhecida cientificamente como escabiose. É uma infecção causada por um parasita chamado ácaro. A sarna pode ser também contagiosa. Pessoas que contaminam as outras com suas infecções. Aqui o negócio pega, irmão. Aqui pega. Aqui pega. Pega porque é sarna. Sarna pega. É contagiosa. A sarna produz feridas. Pessoas feridas e pessoas sarnentas, elas contaminam quem estão perto delas. A Bíblia chama isso também de um fermento maligno. O sacerdote não podia ser uma pessoa sarnenta, irmão. Quem tinha sarna não podia se aproximar de outras pessoas, porque corria o risco de passar para as outras pessoas. Pessoas que são feridas, machucadas, sarnentas, elas abrem a boca e elas despejam as suas insatisfações, elas despejam as suas lamentações, elas despejam as suas murmurações, elas despejam as suas reclamações. Elas sempre têm algo para reclamar, para murmurar, e elas contagiam quem está à volta delas. Eu já disse isso aqui uma vez, vou falar de novo. O que sai da sua boca alimenta ou contamina as pessoas que estão à sua volta? Elas são animadas, elas são encorajadas, as pessoas sentam com você. Quando você senta naquela roda de amigos, quando você senta naquela roda da comunhão, para bater papo, para estar na sua casa, sair na rua para comer um lanche, para tomar um sorvete, algum lugar que você vai, aquelas pessoas que você tem intimidade, o que você fala alimenta ou destrói a vida das pessoas? Anima elas no reino de Deus ou as desanima com relação ao reino de Deus? Encoraja elas a permanecerem firmes na igreja ou as desanima de estarem congregadas, estarem juntas? Pessoas sarnentas são assim, elas são infecciosas. Elas contaminam quem está à volta, porque elas são feridas. Elas são cheias de feridas. Não cicatrizam. Porque, irmãos, preste atenção. Lá no céu, nós não vamos apresentar diante do Senhor medalhas. Nós vamos apresentar lá no céu cicatrizes, que muitas vezes nós sofremos na batalha. Não há como se relacionar com pessoas e muitas vezes não ser ferida. É gente. Ou você nunca feriu a sua esposa, ou o seu marido, ou o seu filho, ou o seu pai, ou a sua mãe. O ser humano é assim. Muitas vezes nós ferimos pessoas, mas existem pessoas que elas não se saram, porque elas não entenderam a importância, elas não aprenderam a tomar posse do sangue de Jesus sobre a vida delas, que primeiro nos perdoa, para que também nós possamos perdoar as pessoas que estão à nossa volta. Há uma maneira de se curar da sarna. É através de um remédio chamado sangue do Cordeiro, irmãos. Quando você passa o sangue do Cordeiro sobre a sarna, ela vai sarar, ela vai secar.
Outra coisa que o sacerdote não podia ter era impinges ou dermatofitose. São manchas, são causadas por um grupo de fungos na pele que produz manchas e até infecções, e também é contagiosa. Não podemos ter marcas no nosso caráter, viver uma vida com integridade, baseada em princípios da palavra de Deus. Hoje as pessoas estão muito mais atrás de dons do que caráter. Não importa a vida, não importa como você vive, não importa como está o seu casamento, como é a sua vida, como é o seu caráter. O que importa é se o seu dom flui. Você prega bem? Tem uma palavra poderosa? Isso é o mais importante. Caráter não importa. Não podia ter impinges, manchas, marcas. O cristão precisa ter uma vida íntegra, precisa ser uma pessoa de caráter, de testemunho, de exemplo, de responsabilidade com o reino. Irmãos, nós não podemos ter um comportamento aqui. Eu não posso chegar aqui na igreja e ter um comportamento e ter uma capa que eu visto aqui, e aqui eu sou uma coisa, e lá na minha casa eu sou outra pessoa. Você sabe qual é uma das maiores curiosidades das pessoas na igreja aqui? É saber como nós somos, como nós nos comportamos dentro de casa. Sabia disso? As pessoas têm curiosidade. Às vezes, claro que elas não vêm falar com a gente, mas quando descobrem alguém que são próximas, elas procuram saber: e aí, como eles são? O que eles conversam? O que eles falam? Porque o mundo aí fora, irmãos, você pode viver uma vida dupla. Eu conheço homens que são exímios profissionais, maravilhosos, profissionais assim de altíssimo padrão, mas são péssimos dentro dos seus lares, dentro das suas casas. Homens que administram 500 pessoas, muito bem, que é tido como um exemplo de chefe, mas não conseguem governar 4 pessoas dentro da sua casa, a mulher e 2 filhos. Não consegue governar 4 pessoas, a esposa e 3 filhos. Nós como cristãos não somos chamados para isso, irmãos. Nós não somos chamados para ter uma vida dupla. Você não pode ter uma linguagem aqui e ter uma outra linguagem lá fora. Você não pode para o seu grupo de WhatsApp dos cristãos, dos irmãos da igreja, mandar as piadinhas, aquelas legais, aquelas engraçadas, aquelas videocassetadas, e lá fora, para os amigos, você está envolvido nos grupos de pornografia, que só recebe vídeo de pornografia de WhatsApp. Não. Nós não fomos chamados para isso não, irmãos. Nós não fomos chamados para uma vida dupla. Nós não podemos ter mancha no nosso caráter. Eu preciso cuidar do meu testemunho. Eu preciso comprar e eu preciso pagar. Eu não posso ter meu nome no SPC. Eu não posso ter meu nome no Serasa. Eu não posso estar envolvido com dívida. Eu não posso ter que comprar as coisas no nome dos outros, porque o meu nome está sujo. E eu preciso comprar no nome das outras pessoas, porque eu não posso comprar no meu. Nós precisamos ter caráter. Isso fala do nosso comportamento, fala da nossa vida. O sacerdote precisa agir e se comportar dessa forma. Era o requisito. E por último, o sacerdote não podia ter testículo quebrado.
Pessoas que não reproduzem, inférteis no reino e na obra de Deus, não geram a vida de Deus. O sacerdote ele precisava ser uma pessoa fértil. Você não pode passar aqui nessa terra, irmãos. Você não pode passar aqui nessa vida sem produzir frutos para Deus. Você não pode viver a sua vida aqui, como o apóstolo Paulo disse, se a nossa vida se limita, lá em Coríntios ele fala, se a nossa vida aqui nessa terra se limita apenas às coisas dessa terra, nós somos os mais infelizes dentre todos os homens. Nós não podemos viver aqui nessa terra, irmão, só pensando nas nossas coisas. Nós não podemos viver aqui nessa terra só pensando em realizar os nossos sonhos, em trabalhar, ganhar dinheiro, comprar o que você quer comprar, ficar velho e depois morrer, se Jesus não voltar daqui a uns anos. Todos nós vamos passar por isso. Não. Eu e você estamos aqui com um propósito. Eu e você temos um chamado de Deus. Cada um de nós temos uma missão do céu, em o nome do Senhor Jesus, para ser cumprida. Para ser cumprida. E cabe a cada um de nós entendermos isso. Não ser cego, coxo, rosto mutilado, desproporcionado, pé quebrado, mão quebrada, corcovado, anão, terbelida nos olhos, sarna, impinges e testículo quebrado. O peitoral do sacerdote tinha 12 pedras. 12 deficiências que nós não podemos ter na nossa vida como um sacerdote de Deus. Ao mesmo tempo que as 12 pedras eram as pedras mais nobres, Deus também não é coincidência. Eu não tenho tempo para fazer uma comparação agora. Talvez numa outra oportunidade eu possa linkar com você essas deficiências com o contrário dessas deficiências nessas 12 características dessas 12 pedras. Aí eu já precisaria de mais 2 domingos, pelo menos. Mas nós vamos terminar por aqui. Nós somos chamados para ser sacerdotes do Senhor, irmãos. Eu sei que essa mensagem não é o tipo de mensagem que as pessoas gostam de ouvir, porque é uma mensagem que nos chama para a responsabilidade da nossa vida que nós precisamos ter. Porque nós não estamos aqui para brincar, irmãos. Nós estamos aqui para ficar levando uma vida empurrando com a barriga. Aqui é uma coisa, lá fora é outra. Não vendo o que está acontecendo. Porque hoje você pode estar aqui, amanhã você não pode estar mais. A Bíblia chama de louco. Jesus chama de louco aquele que falou assim: olha, agora eu ganhei muito, juntei em celeiro, agora eu vou me regalar, eu vou fazer o que eu quero, o que minha alma deseja, eu vou curtir minha vida. Jesus fala assim: louco, essa noite te pedirão a sua alma. E o que tem? Para quem vai ser? Alguém aqui tem a certeza absoluta que você vai acordar amanhã? Eu não tenho, irmãos. A minha vida está nas mãos de Deus. E se a sua alma for pedida essa noite, e você está deixando para mais para frente, não tem jeito de acontecer nada comigo não, estou com saúde, fiz um check-up, ó, estou zerado, não bebo, não fumo, não mexo com droga, apronto minhas coisas, mas nós temos que estar preparados a cada dia, irmãos. A cada dia.
Jesus voltar agora. A Bíblia diz que será num abrir e piscar de olhos que o Filho do Homem vai vir. De que valeu, irmãos? Muitas vezes as pessoas perdem a saúde para adquirir riquezas, e depois perdem a riqueza para adquirir saúde. O que adiantou? Para que serviu? Deus nos chamou para sermos sacerdotes. Deus nos chamou. Irmãos, cristianismo é coisa séria. Cristianismo é coisa séria. Não dá para viver cocheando entre dois pensamentos. Uma hora uma coisa, outra hora outra. Uma hora eu estou na fé, outra hora eu não estou na fé. Uma hora eu quero Deus, outra hora eu estou dando um tempo. Descarregando em Deus como Deus fosse culpado das besteiras que nós fazemos. Sobra tudo para Deus. As revoltas, sobra tudo para Deus. Como que Deus fosse culpado das besteiras que a gente faz. Está na hora de nós levarmos a nossa vida a sério. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Vai entrar ano e sai ano. Você olha para o seu casamento está do mesmo jeito. Você olha para esse homem, você olha para essa mulher, você olha para os seus filhos, você olha para as pessoas que estão à sua volta, estão da mesma forma, não mudaram em absolutamente nada. Nem sempre nós vamos ter um salva-vida nos socorrendo quando a gente se afoga na piscina. A escola de natação está aí, irmãos. As ferramentas estão aí. As coisas estão aí para nós fazermos. Os mecanismos para aprendermos a palavra de Deus estão aí. Os mecanismos para abençoar os nossos filhos estão aí. Os mecanismos, as coisas para abençoar a nossa vida conjugal estão aí. O problema é que muitas vezes nos acomodamos. Para que aprender a nadar? Sempre que eu me afogo é só dar um telefonema. Tem 2 aqui na minha casa. Pode ser uma hora que seu telefonema você vai dar, e naquele momento, naquele dia, naquela semana ninguém vai atender. E aí? Não era muito mais fácil ter aprendido a nadar? Você ia aprender a se virar. Está na hora de nós crescermos e amadurecermos espiritualmente. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Aleluia. Oh, querido Espírito Santo, uma das coisas que o apóstolo Paulo ele fala lá em Coríntios capítulo 11, ele diz assim: examine-se pois o homem a si mesmo. Examine-se pois o homem a si mesmo. Vem cá, Diego. Aqui embaixo. Segura esse copo. Deixa eu ver aonde está a marca da água aqui, ó. Tá aqui, tá vendo? Aqui nesse pontinho aqui, ó. Aqui, ó, nessa marca aqui, tá vendo? Você vai sair daqui, nesse corredor,
passar lá por trás, sair nesse daqui, o mais rápido que você puder. Mas eu quero que você não derrame uma gota de água. Não, você vai tentar. Não sei se você vai correr, se você vai andar rápido, mas você não vai deixar derramar uma gota de água. Tente fazer um desafio para você. Tente dar essa volta o mais rápido que você puder, sem derramar uma gota de água. Vou olhar, conferir se ela está na mesma marca. 3, 2, 1, valendo. Vai. Tenta ver. Se correr está caindo, vai devagar, não precisa correr. Anda. Olha. Isso, não precisa correr. Vai. Isso, ó. Não precisava ter corrido. Derramou um pouquinho porque correu. Pelo menos um dedo. Deixa eu te perguntar. Quando você fez esse trajeto aqui, você percebeu que algumas pessoas fizeram cara feia para você? Você percebeu que algumas pessoas te encararam feio? Você percebeu? Por que você não percebeu? Eu estava olhando para o copo. Irmãos, quando nós estamos voltados para nós mesmos, eu não tenho tempo para ver os defeitos das pessoas. Problema, a gente vê muito defeito dos outros, muito problema, sabe por quê? Porque nós tiramos os olhos de nós mesmos. Que quando você está concentrado em algo aqui, irmão, teve gente que olhou feio para ele, teve gente que encarou, talvez mostrou a língua e ele nem viu. Sabe por quê? Porque ele estava focado aqui, ó. Ele estava focado aqui. Eu não posso derramar essa água. Por isso que Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Irmãos, quando Deus falou isso comigo, pode sentar, querido, obrigado. Sentar não, pode ficar em pé. Quando Deus falou essas coisas aqui comigo, eu tenho muita coisa para olhar para mim, irmão. Eu tenho muita coisa para examinar em mim. Eu não tenho tempo para olhar para o Sidney. Eu não tenho tempo para olhar para o Paulo. Eu não tenho tempo para olhar para o Raul. Eu não tenho tempo, irmãos. Eu tenho que focar na minha vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A Bíblia não manda você examinar os outros. Examine-se a você. Ora, talvez você olhe esses 12 e fale assim: não, sou um sacerdote aqui perfeito. Glória a Deus. Ore por mim nas suas orações. Mas, irmãos, é tempo de nós olharmos para a nossa vida e vermos as áreas que nós precisamos mudar e tomarmos uma posição. Jesus dizia assim em suas ministrações: quem tem ouvidos para ouvir, o quê? Estranho, né? Estranho isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvido é feito para quê? Mas tem gente que não ouve, irmão. Tem gente que não ouve. Mais do que nós falamos sobre oração nessa igreja, tem gente que não ora.
Eu não estou falando da obrigatoriedade, não estou obrigando a vir aqui na reunião de oração, não. Não ora nem em casa, não ora hora nenhuma. Por mais que a gente fale sobre essa palavra aqui, tem gente que não pega. Por mais que a gente fale sobre as coisas, as ferramentas, as escolas, elas ouvem, mas não ouvem. Entra por aqui e sai por aqui. Você senta no casamento, aconselha, fala: querido, querida, faça assim, baseado na palavra, faça assim. Na hora ali até balança a cabeça, concorda, mas sai dali, irmãos. Não ouve. O resultado está aí. Nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra e não sermos praticantes, irmãos. Nós não vamos ensinar vocês a ficar só ouvindo a palavra. Nós vamos ensinar vocês a importância da prática, porque é a prática que produz a mudança. Assim como você não quer um marido falante, uma esposa que só fala. Não, bem, essa semana nós vamos. Essa semana vai rolar alguma coisa aqui em casa. Aí o cara fica naquela expectativa, né? Nossa, vai rolar, essa semana vai rolar. Aí passa a semana, ela fala: não, essa semana vai rolar alguma coisa aqui em casa. Nós vamos, vai acontecer alguma coisa nessa casa. Vai chegar uma hora que eu falo: ei, você só fala, não faz nada, eu tô. Não é assim, mano? Não é? Você quer alguém que só fica falando? Você quer alguém que só fica falando lá na sua casa? E que não pratique? Ele só fala que vai fazer algo com você. Ele só fala: não, semana que vem eu faço, semana que vem eu faço, semana eu faço, semana eu faço. E não faz. Assim também é com a palavra, irmãos. Que preste atenção, nós vamos orar. Ter um piano. Opa, nossa, é esse óleo aqui dessa máquina. Ter um piano em casa. Olhe para mim. Ter um piano em casa não me faz um pianista, faz? Sim ou não? Tem muita gente que diz assim: eu não vou na igreja mais não, porque não está adiantando nada. Sabe por que não está adiantando? Porque você não faz, porque você não pratica. Ter um violão na minha casa não me faz um músico. Eu tenho um violão na minha casa, mas não significa que você é músico. Se você não pegar esse violão e lá amolecer seus dedos duros ali naquelas notinhas ali, treinar, você pode ter um violão por 30 anos na sua casa e não saber tocar uma nota. O problema é que as pessoas simplesmente elas vêm à igreja e acham que pelo fato de estarem aqui dentro desse lugar, porque elas acham que estão ouvindo a palavra, que estão vindo na igreja, que estão já fazendo muito. Nossa, pastor, já estou fazendo demais, eu já vou na igreja, eu nunca ia. Com coisa que vim na igreja, simplesmente sentar aqui e voltar para casa vai mudar a sua vida. Não. O que vai mudar a sua vida é a prática do que você ouve aqui. Você pode ouvir e ficar aqui 30 anos e continuar com o seu casamento da mesma maneira. Você pode continuar a mesma mulher, você pode continuar o mesmo marido por 30 anos aqui dentro desse lugar, ouvindo o Juscelio, ouvindo Cláudio Duarte, pode ouvir quem você quiser nessa terra. Sua vida não vai mudar se você não decidir colocar em prática o que você ouve. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, diz Tiago capítulo 1. Você não está enganando eu não, você não está enganando os pastores, você não está enganando as pessoas não, você está enganando a você mesmo.
Então está na hora de nós pegarmos o que nós temos aprendido, irmãos, e colocarmos em prática na nossa vida. Amém? Vamos orar? Aleluia. Feche os seus olhos. Fale com Ele, fala: Senhor, eu quero viver esse sacerdócio. Senhor, eu quero... Lembre de cada uma desses pontos, irmãos. Lembre desses 12 pontos, dessas 12 deficiências. Você quer ouvir depois de novo? A primeira parte já está na internet. Essa semana a segunda parte também já vai para a internet. É só você acessar o site da igreja. Você pode ouvir essa palavra novamente, anotar depois. Mas medite. Pense. Qual área você precisa se aperfeiçoar como sacerdote, como sacerdotisa do Senhor, aqui nessa terra, na sua casa, aonde você estiver. Aleluia. Querido Espírito Santo, te adoramos, Senhor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluia, aleluia. Oh, papai. Aleluia, aleluia. Vamos ter um momento. Vamos ter um momento agora, você e o Senhor, querido. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser talvez sentar, não sei. Mas esse é um momento muito importante agora, porque é um momento de uma decisão que você vai tomar. Até quando vai continuar dessa forma? Até quando? Até quando vai continuar desse jeito? A Bíblia não manda você examinar o seu cônjuge, não manda você examinar a sua mulher, não manda você examinar seu marido, muito menos atribuir os seus defeitos, as suas falhas aos outros. Ah, mas como vai acontecer se lá em casa... Ajuste você, querido, ajuste você, querido, em primeiro lugar. Faça a sua parte. Faça o seu papel. Esse é um momento seu e Deus agora, querido. Feche os seus olhos. Fale com Ele. Fale com Ele agora. Querido Espírito Santo. Vê se há em mim algo que não te agrada. Senhor, queremos viver um tempo de mudança, um tempo de transformação. Em nome de Jesus. Me arranca, Senhor. Em nome de Jesus. Meu coração é teu. Uma mudança, uma transformação em nós, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo. Tu és o dono do meu coração. Espírito Santo, Espírito Santo. Tu és o dono do meu coração. Espírito Santo, que nessa noite possamos, ó Deus, entender as mudanças reais que o Senhor quer produzir em nós. Não há nada mais Senhor, que essas deficiências não sejam encontradas na nossa alma, não sejam encontradas no nosso caráter, na nossa vida. Eu me rendo, em nome de Jesus. Senhor, que possamos ser sacerdotes segundo o teu coração. Sermos sacerdotes segundo a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Capacita os teus filhos, capacita a tua igreja, capacita o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, possa ser viva na nossa vida e que nós possamos expressar o caráter de servir como sacerdotes, não só na nossa casa, na tua casa, mas principalmente aí fora, Senhor. O mundo está carente de vida, o mundo está carente de transformação, o mundo está carente de referência, de modelo, de exemplo, Pai. Que possamos, ó Deus, ser esse instrumento nas tuas mãos.
minha Em vida. nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Vê se há em mim algo que não te agrada. Sim, Senhor. Arranca, Senhor, arranca, arranca. E arranca, Senhor, pois meu coração é teu. Vê se há em mim, Senhor, vê se há em mim. Vê se há em mim algo que não te agrada. Arranca, Senhor. E arranca, Senhor, pois meu coração é teu. Porque Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. o Senhor é o dono do seu coração, querido. Amém. Que possamos sair daqui dispostos a uma mudança real em nossas vidas.